Fala pessoal, tudo bem? Questão de geometria espacial, UFSC 2026. Item 1. Se um cone reto tem 5 centímetros de raio, 12 centímetros de altura, então sua área lateral é maior que 180 centímetros ao quadrado? Pessoal, cone circular reto, a altura, a área lateral, ela é dada por π multiplicado pelo raio multiplicado pela geratriz. Nesse item, ele deu o raio, 5 centímetros, ele deu a altura, 12 centímetros, e você vai calcular inicialmente a geratriz G. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou lembrar da existência desse triângulo retângulo que existe dentro do cone. Ele é muito importante, tá? Você lembrar dessa relação. Cateto aqui é a altura, esse cateto é o raio, e a hipotenusa é exatamente a geratriz. Cone circular reto, sempre vai funcionar o Pitágoras, geratriz ao quadrado, raio ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Nesse item, pessoal, a Federal até deu uma facilitada, tá? Porque as medidas aqui são rápidas de calcular. Cateto, que é o raio 5, cateto, que é a altura 12, quando você faz Pitágoras, cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13, a nossa geratriz 13 centímetros. Vou substituir aqui o raio por 5, a geratriz por 13, e essa conta, gente, quando eu multiplicar, 65 π centímetros ao quadrado. Ele falava que dava mais de 180. Isso é verdade, né, pessoal? Na pior das hipóteses, se você colocar π igual a 3, você vai ter que essa multiplicação ela já vai dar mais do que 180. Então, nosso item aqui está correto. Item 2, uma cisterna no formato de um cubo de esta 2 metros está cheio de água. Para efetuar a limpeza da cisterna, a água está sendo drenada a uma taxa de 8% do seu volume total por hora. Se essa taxa for mantida, então depois de 7 horas, restarão 3.520 litros de água no recipiente. Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o volume de um cubo. O volume do cubo é a esta do cubo, tá, elevado ao cubo. O nome já diz aí o que você tem que fazer. Como ele deu que esta mede 2, eu vou fazer 2 ao cubo e vou chegar que o meu volume é 8 metros cúbicos. Como ele está colocando litros ali no final, eu vou converter aqui para litros, tá? 1 metro cúbico, 1.000 litros, 8 metros cúbicos, 8.000 litros. Essa cisterna, que tem o formato de um cubo, como está cheia de água, então ela tem 8.000 litros de água. Agora, pessoal, eu vou pedir para você calcular essa vazão aqui que está saindo do cubo, que está saindo da cisterna. Ele disse que a cada 1 hora, a quantia que sai é 8% do volume total. Então, aqui você vai calcular 8% do volume total, que é 8% de 8.000. Faça a porcentagem como você achar mais fácil. Quando eu faço aqui, eu chego em 640 litros. Essa é a quantia que sai a cada hora que passa. Como ele disse que são 7 horas, eu vou pegar a quantia que sai em 1 hora e multiplicar por 7. Essa conta aqui, gente, quando eu multiplicar dá 0, 7 vezes 4, 28, 7 vezes 6, 42, 44, 4.480 litros. Em 7 horas, a quantia que saiu foi 4.480 litros. Só que no item, pessoal, ele quer a quantia que vai restar, que ficou. É só eu pegar o que tinha inicialmente, que era 8.000 litros, e diminuir da quantia que saiu nessas 7 horas. Quando você faz essa conta de menos,
vai dar exatamente 3.520 litros, que é o que está aqui no item. Esse item é correto. Esse item tem bem o formato de Enem, né, pessoal? Calcula o volume, depois calcula a porcentagem, depois regra de 3 ali, bem item Enem. Próximo item, item 4, sejam R, S, T retas no espaço, R é perpendicular a S, T é perpendicular a S, então R é perpendicular a T. Pessoal, olha só como é que eu vou responder esse item aqui. Eu vou colocar um bloco retangular, porque eu acho que fica fácil de enxergar as relações, e vou fazer o seguinte, essa reta aqui na vertical, eu vou chamar de reta S, tá? E aí eu vou colocar uma reta perpendicular a S, que vai ser a reta R. Perceba que as duas formam 90, né? Porque essa face é perpendicular a S. Agora, eu vou colocar uma outra reta T, que vai ser perpendicular a S também. E aí, pessoal, daqui eu já enxergo que o meu item é falso, porque ele falava que R é perpendicular a T. Nesse desenho que eu fiz aqui, gente, eu já vi que não é. A reta R, ela vai ser, na verdade, uma reta paralela a essa reta T. Elas não formam um ângulo de 90 entre si, tá? Então, o nosso item é falso. Nem precisava montar o bloco retangular, pessoal. Poderia ter colocado simplesmente ali, ó, reta S aqui, uma reta R formando 90 graus aqui, uma reta T formando 90 graus aqui. Eu vejo que essas duas retas R e T não são perpendiculares, não formam ângulo de 90. Item falso. E o último item, talvez não, foi o item mais difícil dessa questão, ele fala assim, a figura a seguir mostra a região R, delimitado pela circunferência de equação x² mais y² igual a 1, com y maior ou igual a 0, e pelas retas x igual a menos 1, x igual a 1 e y igual a 3. O volume do sólido obtido pela rotação de 360 graus da região R em torno do eixo X é 50 π sobre 3 unidades de volume. Pessoal, quando a gente tem uma figura plana e a gente rotaciona, a gente sempre vai obter uma figura espacial. Por isso que ele está pedindo ali volume. Vamos anotar as informações, tá? Eu coloquei aqui num campo maior para você enxergar essas relações. A circunferência, pessoal, ela está delimitada, tá? Por essa reta aqui, que é menos 1, essa reta vertical. Essa outra reta vertical, que é x igual a 1. Por que ele falou para mim que é y maior ou igual a 0? Porque ele não quer pegar a circunferência toda, tá? Ele só quer pegar a parte relativa ao eixo y positivo. Então, na verdade, você só vai ter uma semicircunferência. Aqui no desenho, você consegue perceber que é uma semicircunferência, porque é somente a parte em que o y está positivo. E aí, a reta y igual a 3 é essa reta aqui, gente, ó, na horizontal. Perceba para mim o seguinte, tá? Que a região R, ela está entre esse retângulo e esse semicírculo que está aqui. Vamos fazer o seguinte, se eu pensar em todo esse retângulo, pessoal, eu vou imaginar a seguinte situação. Desse retângulo, eu quero que você rotacione em torno do eixo X. O que vai acontecer quando eu tenho um retângulo e eu rotaciono em torno de um dos seus lados? Eu obtenho um cilindro, ok? E aí, nesse cilindro que eu vou montar, eu preciso identificar quem é o raio e preciso identificar quem é a altura. Pessoal, a altura sempre é o lado em que eu estou girando em torno, tá? Então, se você está girando em torno do eixo X,
Você está girando esse retângulo em torno desse lado aqui, que vai de -1 até 1, que mede 2 unidades. E o raio, pessoal, é exatamente esse lado aqui, ó, do retângulo que está movimentando. Esse lado do retângulo que mede 3, ele vai para baixo, depois ele vai para cima, depois ele vai para baixo. O raio, eu tenho que entender que é sempre o lado que está o quê? Movimentando. Se você pega esse segmento que é o raio e gira ele, pessoal, ó, é ele que vai movimentar. Esse lado 3 é o que está movimentando, ele é o nosso raio. E aí o volume do cilindro, ele é a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, multiplicado pela altura 2. Quando você resolver aqui, vai dar 18π. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou pensar o seguinte. O que acontece quando eu rotaciono uma semicircunferência, hein? Se você pegar essa semicircunferência e girar em torno do eixo X, você vai estar girando em torno do diâmetro dela, tá? Uma semicircunferência, quando eu giro em torno de um diâmetro, forma uma esfera. E essa esfera, pessoal, o raio é exatamente igual a 1. Por quê? Porque o diâmetro da semicircunferência, que vai de -1 até 1, ele vale 2. Então, automaticamente, o raio é 1. Você vai calcular o volume da esfera para mim. A Federal dá essa fórmula, que é 4/3 de π vezes raio ao cubo. O raio é 1, então fica 1 ao cubo. O nosso volume aqui vai ficar 4/3 de π vezes 1 ao cubo. Muito bem. Agora, pessoal, como é que eu vou obter o volume do sólido obtido pela rotação da região R? Essa região R, ela está entre o retângulo e a semicircunferência. Quando uma região está entre duas figuras planas, a rotação dela vai ter que estar entre os dois sólidos obtidos. Então, se a região R está entre o retângulo e a semicircunferência, o volume obtido pela região R vai estar entre o cilindro e a esfera. É assim que a gente consegue montar a expressão ali para o sólido formado pela região R. Eu penso em geometria plana. Está entre o retângulo e o semicírculo, o volume vai estar entre o cilindro, que é a rotação do retângulo, e a esfera, que é a rotação do semicírculo. E aí, pessoal, o volume do cilindro vai dar 18π, aqui o volume da esfera vai dar 4/3 de π. Vou fazer o mínimo aqui, gente. Quando você faz o mínimo, faz a continha de menos, você obtém exatamente 50π sobre 3. Efetua aqui o teu mínimo, você chega em 50π sobre 3, que é exatamente, pessoal, o que estava ali no item, tá? Então, esse item, que é o que deve ter sido provavelmente o item mais difícil, ele foi um item correto. Essa questão, algumas vezes, já caiu na Federal, tá? E em outros vestibulares. Sempre pensa nessa dica que eu te dei. Veja os volumes obtidos por cada região, e aí, como está entre, você diminui esses volumes. Muito bem, pessoal.